Olá, começa agora mais um programa Ideias e Debates. E o tema de hoje é muito interessante, hein? Animais de estimação sendo tratados como humanos. Quais as consequências disso para os animais? Para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui duas médicas veterinárias, que são a doutora Kadine Kazui Kanayama e a doutora Patrícia Bonifácio Flor. Eu tenho aqui uma breve apresentação aqui de vocês. Doutora Kadine Kanayama, médica veterinária do Hospital Veterinário da USP, né? Serviço de clínica Isso. médica e pronto atendimento médico de pequenos animais desde o ano de 2003 e atual diretora técnica do Hospital Veterinário. Doutora Kadine, seja bem-vinda ao Ideias e Debates. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E a doutora Patrícia Bonifácio Flor, que é médica veterinária do Serviço de Anestesiologia do Hospital Veterinário da USP desde 2010, colaboradora do Ambulatório de Dor e Cuidados Paliativos do Hospital Veterinário da USP desde o ano de 2004 e representante dos médicos veterinários perante o Conselho Hospitalar. Doutora Patrícia, seja bem-vinda ao Ideias e Debates. Muito obrigada pelo convite. Também é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. E para começar esse nosso bate-papo, eu vou fazer uma pergunta aqui que primeiro já vale para as duas, né? Cada uma pode dar um pouco aí a sua opinião a respeito desse assunto. Vocês que lidam no dia a dia com esses animaizinhos de estimação, com os donos deles também, vocês percebem que hoje em dia o ser humano vem tratando seus animais de estimação como se fossem humanos também? A senhora pode começar falando, doutora Kadine? O que a gente tem observado é que com o passar do tempo, realmente os animais eles acabam tendo mais esse tratamento, sendo tratados como humanizados, né? Tanto na parte alimentar, como na parte dos cuidados. São animais de companhia, animais, né, que acabam sendo membros da família mesmo. E doutora Patrícia, a senhora também tem a mesma percepção aí no seu dia a dia como veterinária? Sim, a gente vê, né? Existiu ao longo do tempo uma mudança de projeto de família, né? Então a gente vê as pessoas quando vão montar a sua família, às vezes não querem ter filhos, não ter animais de estimação, e muitas dessas pessoas acabam realmente tratando esses animais de estimação como se fossem crianças, né? Então a gente tem que saber até que ponto a gente pode levar isso desse jeito para que não tenha nenhum prejuízo para nenhum dos lados. Doutora Patrícia, a senhora aí já começou a entrar no assunto que é isso realmente que eu quero que a gente debata aqui. O fato de tratar animais de estimação como crianças. Vocês que são da área médica, né, são da área veterinária ali, isso faz bem para o animal? Quais são as consequências que esse tipo de tratamento começa a trazer para o animalzinho de estimação, doutora Patrícia? Eu acho que tudo tem um limite, né? Então, assim, aquela ideia que a gente tinha muito, que o cão deveria ficar no quintal, que o gato deveria ficar no quintal, eu acho que isso já está um pouco ultrapassado. A gente já sabe que eles devem e podem, gato principalmente, né? Uma coisa que a gente acaba até recomendando é que eles fiquem dentro de casa, porque aquele gato semi-domiciliado que tem acesso à rua vai viver menos, né? Porque ele vai estar sujeito a coisas que a gente não consegue controlar. E a gente vê hoje em dia gatos que vivem, por exemplo, em apartamento, vivendo 20 anos, né? A gente aqui, a doutora Kadine também de 23 anos de idade, porque eram domiciliados e eles super bem cuidados, né? Só que a gente também tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que você põe o nosso cão e o nosso gato dentro de casa, mas começa a tratar ele de determinadas formas, sem levar em conta o bem-estar desse animal, aí você pode levar coisas que levam ao estresse,
esse paciente pode ficar até agressivo em alguns casos, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, ter esse limite, né? Cuidar sem exceder esse limite. Sim. Doutora Cadini, é isso que a doutora Patrícia falou, é interessante, né? Às vezes você acaba até estressando o animalzinho com tanto carinho, com tanto cuidado, né? Sim, né, os animais eles precisam realmente dos cuidados, dos carinhos, mas eles têm que ter o espaço deles, né, eles têm que ter a liberdade deles. Então, assim, os animais, às vezes eles querem brincar, ou eles querem um carinho, né, ou ficar no colo, mas assim, até um certo limite, né? Então, é importante que seja sempre respeitado o limite daquele animal, né? Então, tem determinadas raças, né, da espécie, às vezes tem gatos que realmente não gostam, de ficar no colo, tem outros gatos que gostam, assim, acho que depende muito do comportamento de cada animal, né? Tem animal que gosta de ficar no colo, então eu acho que respeito, né? Sempre respeitar o limite de cada bichinho. Doutora Cadini, uma outra coisa que me chama a atenção, às vezes são os nossos hábitos alimentares, a gente querendo transferir parte deles para o nosso animal de estimação. Então a gente está ali na mesa tomando café, logo cedinho, tem o nosso gatinho ali, o nosso cachorrinho, eles estão olhando com aquela cara de pidão, né, com aquela cara de famintos, né? E você fala, ai, coitadinho, toma aqui, né? E dá uma bolachinha, dá um pãozinho. Até que ponto esse tipo de hábito do ser humano com o animal de estimação é benéfico ou maléfico para o animal? Isso a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Que a alimentação de humano não é a alimentação ideal, por exemplo, para um cão e para um gato, né? Então as necessidades nutricionais elas são diferentes, né? E tem alimentos que a gente não deve fornecer para os animais porque pode causar intoxicação. Então o fato assim, às vezes o animal ele fica ali, né, ao pé da mesa pedindo comida, então, muitas pessoas elas fazem aquele que a gente chama de tecoterapia, né? Vão dando um tequinho por vez. E isso gera vários transtornos, né? A obesidade é uma das doenças, assim, bem relevantes atualmente, né? Por conta desse excesso de alimento. A gente tem muitos problemas nutricionais, quando as pessoas, elas querem fornecer para o paciente, para o cão ou para o gato a alimentação que ela come, né? Então isso gera vários problemas nutricionais, então porque as necessidades são diferentes dos humanos, e tem o problema também das intoxicações alimentares, que muitas vezes aparecem lá no hospital. Então tem situações, tem alimentos que a gente não deve fornecer para cão e para gato, né? Então a gente já viu intoxicação por chocolate, né, que é comum, intoxicação por cebola, por alho, frutas como abacate, por exemplo, algumas castanhas, né, então macadâmia. Então existem vários alimentos que a gente não deve fornecer, né, e às vezes o proprietário ele vai por um agrado, né, porque é um alimento gostoso, mas para o cão e para o gato ele pode causar intoxicações graves, né. Então, não só quadros gastrointestinais, mas quadros graves, como alterações importantes. Doutora Patrícia, a doutora Cadini explicou isso para a gente em relação a alimentos, mas não são só os alimentos, né? Às vezes a gente quer dar banho no nosso animal de estimação com um shampoo que a gente usa para a gente. A gente dá banho no animal de estimação e quer colocar um perfuminho ali que a gente usa em nós. Até que ponto esses outros produtos, até o fato às vezes de colocar muita roupinha também no cachorro, no gato, vestir esse animalzinho como se ele fosse um personagem de desenho. O quanto essas coisas trazem também problemas para o animal de estimação, doutora Patrícia? Essa história da roupa, para mim, é um clássico, porque, por exemplo, tem muitos tutores que adoram colocar botinha, sapatinho,
para passear na rua, para não sujar a patinha. Então, se o animal ele não tem nenhuma alergia, se ele não tem nenhum problema que ele necessite de usar aquelas botinhas, a gente não recomenda. Um animal e vai passear com ele meio-dia num sol de 40 graus, aí vamos colocar a botinha para ele não queimar as patinhas. Mas tem cão que odeia aquilo. Colocar aquilo para ele é a morte. Ele prefere não ir passear, não sair de casa, do que colocar aquilo. Então, para mim, esse é um dos exemplos maiores. Aí o tutor força, né, vai fazendo aquele condicionamento até que o cachorro aceita. Isso não tem benefício nenhum para ele, só para ele ficar bonitinho. Não traz benefício, só traz um prejuízo, porque atrapalha aí na propriocepção, né, que é esse andar que eles têm, né, para não tropeçar, para eles sentirem onde eles estão pisando. Então atrapalha bastante e as pessoas às vezes elas insistem nisso. Né? Então a gente vê pincher às vezes com várias roupinhas de uma coleção de roupinha e depende do dia, da moda, tá com uma roupinha. Tudo bem você ter roupinha, porque pincher é um clássico, eles morrem de frio, né? Então chega no inverno com gorrinho para aquecer o cão. Legal, ótimo. Agora, para fazer desfile de moda, tem cão que nem gosta de colocar roupinha. Então, não dá para você ficar forçando, né? Eu acho que é meio até, já que a gente humaniza tanto, começar a pensar em quando você começa a forçar uma criança a querer colocar uma coisa, fazer uma coisa que ela não quer, os cães também, né? Então, a gente às vezes brinca, tem que deixar a criança ser criança, brincar, os cães também. A gente tem que respeitar isso e deixar eles serem cães e gatos, né? Senão a gente pode levar esses distúrbios deles ficarem. Tem cão que fica estressado, gato que começa até a apresentar distúrbios mesmo alimentares no sentido de comer coisas que não são para serem comidas, né? Então vai roer a roupa o pé da cama, tudo por estresse mesmo de você estar lidando com essa situação de fada, né? De você estar colocando uma intenção errada naquele animal. Tem muito animal de grande porte, por exemplo, que odeia roupa. Eles odeiam colocar roupa e não tem a menor necessidade, né, daquilo. Então isso a gente tem que prestar bastante atenção. E a primeira parte que você fez do banho, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você está utilizando um produto que não é recomendado para o pet, você pode promover uma alergia, né? Uma descamação na pele, algum problema dermatológico, porque não foi testado para o cão, para o gato, a gente não sabe se eles vão tolerar muito perfume. Perfume para eles é complicado, é bem complicado, porque o olfato deles, né, é muito apurado. O perfume vai acabar dificultando deles farejarem e procurar outras coisas também. Então, tudo isso a gente tem que prestar bastante atenção como que a gente vai lidar para não romper esse limite, sabe? Você ter o cão e o gato dentro de casa, o meu cão dorme na cama. Seu cão é limpinho, ele toma banho todo dia, né? Ele não é... Tudo bem, porque senão você tem o problema da zoonose, né? Então o gato também, até certo ponto, tudo bem, né? O melhor é ele ter o canto dele, a cama dele. Mas se o cão é, a gente até permite. Agora o problema é, ele é obrigado a fazer aquilo. Ele tem que ser desse, quero que ele seja. Aí a gente já está ultrapassando um limite. Doutora Fora, né, Cadini, Flor? enquanto a doutora Patrícia explicava isso daí, a senhora estava o tempo todo concordando. A senhora também, pelo Sim. visto, acaba encontrando proprietários de animais que lidam do mesmo jeito que a doutora Patrícia estava dizendo que ela encontra, né? Sim, lá a gente às vezes brinca, né, que tem desfile de moda. Cada retorno, cada consulta é uma roupa. E tem outros problemas também, né, Flor? Às vezes aqueles animais, sabe, que vêm com a unha pintada ou que vêm com muito perfume, né? Não só os quadros alérgicos de pele, mas tem aqueles pacientes que têm alterações respiratórias, então aquelas bronquites crônicas, pacientes com asma, então às vezes esses perfumes fortes, né, esses produtos químicos que para eles são fortes, podem desencadear também os processos alérgicos, né?
com certeza. Doutora Patrícia, vocês estão dando exemplos aí de problemas que vocês enfrentam no dia a dia, atendendo os pacientes de vocês, que são os animaizinhos de estimação. Agora eu vou fazer uma pergunta aí que é uma provocação até, mas que eu preciso saber da opinião de vocês. Vocês, como veterinários, na hora que vocês conversam com o proprietário do animalzinho, vocês sentem abertura para falar isso, para dizer que tal coisa não pode, que tal coisa não deve, que seria melhor que o cachorrinho não usasse uma roupa. E quando vocês falam, como é que é a receptividade desse proprietário? Eles entendem ou tem uns que acham que vocês estão querendo se meter demais? É um pouco complicado, né? Alguns proprietários, quando você explica que aquilo lá está ultrapassando um limite, que vai deixar ele mais estressado, que não é para o bem-estar do cão, que sim é um capricho do tutor, eles acabam entendendo, porque na grande maioria das vezes eles estão fazendo aquilo porque acham que faz bem, porque acham que o animal gosta, porque acham que vai ser melhor para ele, vai ser melhor, né? E aí você indo por esse lado de tentar explicar que não vai para o animal dele, para o gatinho, para o cão, eles acabam entendendo e eles acabam aceitando. Agora tem alguns tutores que não, que a hora que você tenta conversar, eu já faço isso há tanto tempo, ele já está acostumado, aí é um pouco mais complicado. Quando a gente explica bem o mal que a gente está fazendo, que está sendo realizado para esse cão, né, que o tutor está impondo para esse cão, aí a maioria das vezes eles acabam aceitando, sim, até corrigindo e indo buscar mais informações para a mente, né? Eu vejo que os tutores, de uma forma geral, eles têm, né, essa idade de o que eu estou fazendo para o meu cão, para que ele fique bem. Porque quando eles vêm no procurando o bem-estar, né, do seu cão e do seu gato, eles estão procurando cuidar, eles estão procurando tratar, então é mais fácil de abordar isso. O difícil é quando você pega uma pessoa na rua, por exemplo, e vê que tá, nossa, você olha e fala, eu queria conversar com essa pessoa, mas aí não consegue, né, porque não tem essa abertura mesmo. Doutora Cadini, agora há pouco a senhora falou de de alguns alimentos que acabam fazendo mal para o animal e às vezes até alimentos que a gente tem a impressão que não tem como fazer mal. A senhora citou abacate, por exemplo, né? Uma fruta, mas faz mal. A alimentação desses animais de estimação deveria ser exclusivamente ração, porque a ração já tem ali um preparo balanceado, ou pode ter outras coisas, legumes, arroz. O que exatamente o animal de estimação deve comer para que a saúde dele não seja afetada e para que ele consiga ter os nutrientes, as vitaminas que ele precisa? O que a gente recomenda é sempre o uso das rações, né? As rações, elas são totalmente balanceadas, né? Existem as rações para determinada faixa etária, existem as rações específicas para determinada doença, por exemplo. E, assim, toda vez que a gente introduz um alimento, né, que não for a ração, a gente pode estar desbalanceando essa ração. Para aqueles proprietários que optam por fornecer dieta caseira, o que a gente recomenda? A gente recomenda que ele passe por uma consulta com um veterinário que seja especialista em nutrição, né? Que ele passe com um nutricionista, porque ele não é como a gente, sabe? Que faz um prato de comida colorido, né? Com, sei lá, 5 tipos de alimentos. Para cão e gato, não. O cão e gato, eles são essencialmente carnívoros, eles têm necessidades, né, de proteínas diferentes, de fibras diferentes, gordura, carboidrato. Então, assim, é diferente para a gente, é diferente para o cão e é diferente para o gato. Então, toda vez que a gente introduz algum alimento, né, que não seja a ração, a gente vai estar desbalanceando. Então, sempre que for para uma dieta caseira, ela precisa realmente ter uma orientação de um veterinário nutricionista. E alguns alimentos que a gente, né, acha que talvez não faça tão mal, né, existem uma série de alimentos, né, que a gente já comentou que podem causar. Então, por exemplo, coisas que nós humanos
a gente come corriqueiramente, né, um temperinho, um alho e cebola, né? Para cão e gato, eles podem causar quadros graves de anemia, né? Que às vezes o paciente precisa, inclusive, de transfusão sanguínea. Então, normalmente, as intoxicações alimentares, elas estão relacionadas, sabe, mais sintomas gastrointestinais, vômito, diarreia, dor abdominal, mas a gente já pegou casos de uns animais com pancreatite, tem animais que têm alteração neurológica, né, intoxicação por chocolate, por exemplo, tem relatos que podem até dar convulsão, né, intoxicação por abacate, que também a gente comentou, né? Os animais podem começar a ter retenção de líquido e desenvolver quadros graves. Doutora Cadini, você está falando uma coisa aí que está me chamando a atenção, porque às vezes a gente dá um alimento nosso para o nosso animal de estimação e aquele alimento ele não fez mal a curto prazo. Então, o cachorrinho, o gatinho não teve ali uma diarreia, não teve nenhum problema aparente a curto prazo. Mas a médio e longo prazo, você sempre ali no café da manhã, dando aquilo que não faz bem para ele, ou seja, depois de um tempo, isso pode trazer para o animal problemas muito graves. E é isso que as pessoas elas têm que ter consciência, porque às vezes a pessoa leva até na brincadeira, você fala, não, não pode dar isso, e a pessoa pode não dar ali na sua frente, mas no outro dia ela dá de novo para o animal, é isso, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer assim, às vezes, sabe, com quantidades mínimas de, por exemplo, alho, cebola ou algum outro desses alimentos, né? Uva passa, uva. Né? Então, eu falo, vou comer uma uvinha e joga um para o cachorro. Então, mesmo quantidades pequenas já podem causar alterações, não necessariamente uma exposição por tempo prolongado. Doutora Patrícia, agora há pouco a senhora falou o seguinte, falou que o animal ele pode até dormir na cama, mas precisa ali estar com a limpeza, com a higiene toda muito bem feita, porque corre o risco ali de problemas, né, de saúde, tanto para o animal quanto para o dono do animal, para o tutor, como a senhora se referiu, né? Uma outra coisa que me chama a atenção, pegando o gancho nisso que a senhora está falando, porque a senhora falou assim, por que não o animalzinho de estimação não ter o próprio lugarzinho dele? Pode ser dentro de casa, mas o lugarzinho próprio dele, né? E aí me veio na cabeça uma outra coisa, doutora Patrícia, que às vezes o proprietário do animal, ele quer ter um cachorro grande, por exemplo, dentro de um apartamento minúsculo, né? Então ele fala, não, mas no meu prédio é permitido, eu tenho. Ele cria, às vezes, animais em espaços que são totalmente... não fazem sentido, né? Um animal de um porte daquele está num espaço tão pequeno. Isso também traz muito estresse para o animal, traz muitas consequências danosas para a saúde do bichinho, doutora Patrícia? Traz sim, traz muitas situações em que a gente vê um estresse muito grande nesses pacientes por estar num espaço confinado muito pequeno. A gente tem que lembrar, principalmente relacionado a algumas raças, que eles precisam não só de um espaço, mas liberar energia, né? Então, tem, por exemplo, o Border Collie, ele não, nem é de uma raça tão grande, uma raça de médio porte, que até tem muitas pessoas que criam dentro de um apartamento, mas ele tem muita energia, né? Então, muitas vezes a gente recomenda, para que ele não tenha nenhum distúrbio psicológico, de você colocar esse animal numa creche. Você fala assim, nossa, mas tem creche para cachorro? Tem creche para cachorro, tem creche que tem até atividade física para cães, exatamente por causa desse novo jeito da gente viver dentro de apartamento e não querer se privar. Tudo bem, só que então você tem que buscar outras alternativas para esse cachorro gastar energia, né? Então tem uma pessoa que vai passear com esse cão, levar ele num local apropriado, tem aulas de agility, por exemplo, para gastar energia. Tem que pensar num todo. Não dá para você querer ter um cão desse, confinar ele no apartamento e ter certeza de que ele vai ficar bem, de que ele não vai vai ser feliz realmente desse jeito, porque não é da índole dele ficar confinado num apartamento pequeno. A mesma coisa um golden,
São cães que hoje em dia a gente vê muito em apartamento, né? Então, se você coloca ele dentro de um apartamento, não sai para passear, né? Porque às vezes você fala assim, ah, precisa sair para passear. Aí o tutor desce, dá uma voltinha ali no pátio do prédio e sobe. Isso não é sair para passear, isso só leva ele para fazer as necessidades dele, né? Então sair para passear mesmo, né? Então levar esse cão dar uma volta, cansar ele um pouquinho, sociabilizar, ver outras pessoas, ver outros cães, né? Ver outros animais. Eles têm que fazer isso, porque senão depois um dia chega uma visita na sua casa arriscado, né? Pode até trazer um transtorno para você, né? Ele pode querer estranhar e aí ficar com medo e até agredir essa visita que você teve, porque ele não foi sociabilizado. Ah, mas eu tenho medo de levar o meu animal para passear na rua por causa de doenças. Se você leva no veterinário, ele está devidamente vacinado, faz uso de produtos que sejam carrapaticida, fungicida para controle de carrapato e pulgas, você não tem que ter medo de levar ele para passear, igual a gente não pode ter medo de levar as crianças para passear, por exemplo, né? Então tem que ter esse bom senso. A gente vê muitos animais hoje em dia que ficam confinados mesmo dentro de apartamento por falta de tempo das pessoas. O cão faz bem para mim, mas a gente esquece que tem que ter o bem-estar do cão também. Tem que ter o bem-estar do gato também. Então, o gato a gente não leva para passear, né? Tem ainda alguns gatos que gostam de sair na coleirinha, mas a grande maioria a gente não leva para passear. Então, o que a gente faz? Tem vários dispositivos que tem hoje em dia que se vende, que você coloca na parede, que eles sobem, descem, casinha, tipo um playground para gato, para eles liberarem energia, né? Então, tudo isso é pensando no bem-estar desses animais. Doutora Patrícia, uma curiosidade. Além desses problemas do estresse, pelo animal ficar, às vezes, confinado ali num espaço muito pequeno, pode também trazer problemas ósseo, né, para o animal, porque às vezes ele fica ali num ambiente que ele não faz exercício, o fato de ele ficar ali muito passivo, muito tempo deitado no mesmo lugar, isso pode fazer com que alguns problemas nos ossos apareçam, ou uma coisa não está necessariamente ligada à outra? Assim, chegar a ter um problema ósseo por um confinamento, tem que ser um confinamento muito grande. A gente não consegue fazer isso com um apartamento, por exemplo. Mas o que é bem comum, a doutora Cadine até vai me ajudar. Você coloca um cão, por exemplo, labrador, tem muito problema genético já de displasia coxofemoral. Então você coloca ele dentro de uma casa, não precisa ser um apartamento, uma escadas e piso muito liso. Então, esse cão, ele vai acabar apresentando problemas com dor na região da coxofemoral, né, que é nessa parte de quadril, muito mais cedo, porque você teve muito mais dificuldade dele andar. Então, toda vez que ele foi levantar, ele escorregava, e isso, ele já tinha uma propensão genética de apresentar um problema, vai fazer esse problema apresentar mais cedo. Então, você teria que ter piso um pouco mais rústico para esse animal andar, para esse paciente andar sem ficar fazendo essas escorregar, né, desse jeito. E quando você tem um animal mais idoso, isso começa a ser mais importante ainda. E aí a gente não dá muita atenção, né? Então, o piso é muito importante, obstáculos também a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala de animal um pouco mais idoso e ter esses cuidados, né? Escadas, essas coisas, ter um pouco esse tipo de coisa. Agora, para confinar, a ponto de você ter problema ósseo, é mais fácil de você ter problema ósseo com a alimentação errada, né? Principalmente no filhote. Doutora Cadine, a senhora quer complementar alguma coisa em relação a isso? Não, eu concordo com a Flor. Eu acho que esses problemas osteoarticulares, eles estão mais relacionados, né, aos animais que ficam em confinados, mas associados aos distúrbios alimentares. Então, o paciente que fica com excesso de peso, né, aqueles pacientes obesos, que já tem uma alteração ali, né, um distúrbio alimentar associado a um confinamento, no sentido, né, daquele paciente que não tem um gasto energético adequado,
e aí ele acaba tendo todas essas consequências. Então, todos esses Doutora cuidados são Cadine, importantes. doutora Cadine, uma curiosidade, ainda pegando o gancho nessa coisa de hábitos alimentares. Às vezes você vê em TV, em revista, em jornal, reportagens mostrando padaria com produtos para pets, doceria com produtos para pets. E aí você, na reportagem fala, né, que são produtos que não fariam mal, porque tem a composição ali que é voltado realmente para os animais, mas a aparência dos produtos lembra os produtos que a gente come, né? Tanto pão quanto Sim. doce. Essas coisas realmente não fazem mal para os cães, para os gatos, ou às vezes se exagera um pouquinho e aquilo dali não é a melhor coisa para o pet ter como alimentação. O que as pessoas precisam fazer é realmente sempre se informar, né, da origem realmente daquele produto, né? Os produtos de origem veterinária são produtos que têm um médico veterinário responsável que assina por aquele produto, né? Existem algumas padarias para cães, né? Então existe um médico veterinário técnico responsável, né, pela fabricação daqueles produtos, mas doces, em geral, não são indicados nem para cão nem para gato. Né? Existe até uma intoxicação alimentar, que eu acabei não comentando, que é a intoxicação por xilitol, que é muito usado em doces, né? Principalmente balas, aquelas jujubas. Né? Então, são produtos que podem causar intoxicação alimentar no sentido de dar sintomas gastrointestinais, mas são produtos que podem causar hipoglicemia também. Então tem que tomar muito cuidado. Então, se for usar um produto, né, como um petisco ou esses produtos que eles falam de padaria, tem que ser produtos veterinários. Doutora Patrícia, me veio outra coisa aqui interessante para perguntar para vocês. Nós estamos falando o tempo todo aqui de animais de estimação, muito vindo na nossa cabeça o cachorrinho e o gatinho, né? Que são os animais de estimação mais comuns. Mas de uns tempos para cá, tem se tornado até comum que algumas pessoas tenham os animais de estimação meio estranhos dentro de casa. Um acaba tendo uma cobra, outro acaba tendo um lagarto. Até que ponto esses animais eles servem também como animais de estimação? Quais os cuidados que se deve ter para ter esse tipo de animal dentro de casa? Quando você fala de animais, pets não convencionais, a gente chama esses animais, né? Tem Exato. vários pets não convencionais e a gente tem os veterinários próprios para esses pets, porque eles estão realmente ganhando um mercado muito grande dentro da veterinária. E cada animal desse, cada espécie dessa que a gente está colocando para dentro de casa, precisa de um cuidado especial que é inerente daquela espécie. Então, por exemplo, assim, tem muitas pessoas hoje em dia que têm ratinhos, camundongos, eu vou ter cuidados especiais para aqueles animais. Por exemplo, falando de coelho, você não pode dar qualquer ração para coelho, você não pode dar qualquer folha, eles gostam muito de folha, você não pode dar qualquer folha para aquele coelho comer. Então, se você quer ter um animal desse, você vai ter que ter um acompanhamento veterinário muito próximo, porque o bom senso nesse momento é. Então, falar assim, eu acho que ele vai comer arroz e feijão. Não, ele não vai comer arroz e feijão. É igual aquela história do papagaio, que há muito tempo atrás era muito comum papagaio dentro de casa, a minha avó tinha e ela dava biscoito e café. E semente de girassol. E achava que estava ótimo. Aí a Karina já vai olhar para mim e falar, meu Deus do céu, papagaio. É a mesma coisa, você pega uma cobra, você vai ter que tomar cuidado com todos os cuidados, vai ter que ter um viveiro apropriada. Tem muitos animais, por exemplo, cobra, que você vai ter que dar alimento vivo, aí você vai conseguir, né? Você tem que ver essa parte psicológica sua também. Você vai conseguir comprar o alimento vivo para oferecer para aquela cobra.
Então, antes de comprar esse animal, antes de adquirir um animal desse para ter dentro de casa, o ideal é você buscar informações sobre os cuidados que você tem que ter. Às vezes a gente nem tem um lugar na nossa casa, então vai ter que arranjar um lugar para colocar um viveiro para cobra, que tem que ser um viveiro grande, ela não pode ficar solta dentro de casa, né? Ela tem que ter tem todo um aparato só para aquele animal dentro de casa, e depois os cuidados do dia, eles são muito diferentes do que os cuidados com cães e gatos, que a gente está um pouco mais acostumado. Então, se for pegar um pet não convencional, precisa de muita informação antes de ter ele dentro de casa, porque senão a gente vai causar muito prejuízo para esses animais, né? A gente vê muito o que a gente chama de manejo errado, né? Esses animais causando muito prejuízo, muitas doenças, muito mais do que a gente vê no cão e no gato. Então tem que tomar muito cuidado. Doutora Cadini, escutando vocês duas veterinárias que estão acostumados a lidar com esses animais de estimação diariamente, com seus proprietários, eu percebo que o tempo todo vocês estão destacando os cuidados que o próprio tutor, né, o próprio proprietário tem que ter com seus animais de estimação, para de repente não fazer um mal para o animal de estimação, querendo fazer o bem, acabar fazendo mal. Vocês veterinários acabam sendo um pouco também psicólogos nessa relação do dia a dia com esses proprietários de animais, meio que mostrando para eles que algumas coisas que eles querem fazer não faz sentido para o bem do animal. Tem que ser um pouco psicólogo também o veterinário? Ah, sim, a gente tenta, né? Tem que ter realmente muita conversa, porque durante uma consulta, por exemplo, quem traz as informações são os proprietários, né? Então a gente tem que acabar interpretando o que o proprietário acha que o animal está sentindo, né? Associado ao que a gente está examinando. Então é aquele jogo de quebra-cabeça, né? Então você tem que realmente ter uma boa conversa com aquele proprietário, esperar que, né, que ele vá se abrir, que ele vá contar tudo para a gente, né? Então também depende muito, sabe, da forma com que a gente pergunta. Que dependendo da entonação que você usa, às vezes ele pode estar achando que, nossa, será que estão me questionando, estou fazendo alguma coisa de errado, né? Então tem que ser tudo realmente na base da conversa. Então, muito a gente tem que tentar usar um pouco da psicologia, sim, para tentar conversar com esses proprietários. E até complementando um pouquinho o que a Flor estava comentando agora, os proprietários que vão comprar esses pets não convencionais, eles têm que ter ciência que realmente não é um cão e gato, não é um animal que vai interagir, que vai gostar de carinho, né? Então, eu acho que para todos tem que realmente ter o respeito, entender como é que aquela espécie, né, ela vive e procurar sempre uma orientação de um especialista. Que existe veterinários especialistas só para esses animais. E Falando um entender pouco. também, né, doutoras, desculpa, mas entender também que são seres vivos, né? Não é um Sim. utensílio que você comprou e você não quer mais, você joga fora, porque também já apareceu aí cobras, determinados bichos soltos no meio da rua, porque a pessoa adquiriu para animal de estimação e depois viu que não queria mais aquilo e soltou no meio da rua, né? É absurdo, né? É um absurdo e a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falei, vai o que você quer muito um animal desse, primeiro procura todas as informações relacionadas a esse tipo de animal. Porque lindo, maravilhoso, comprei e levei para casa. Aí você descobre que você precisa de ter um quarto na sua casa só para cuidar daquele animal. Você não tem. O que adiantou, né? Você não consegue dar continuidade. Vira um entrave na sua vida, vira um problema para o animal e aí gera, né, um monte de coisas ruins ao invés de gerar coisas boas, né? E falando um pouco de você perguntou, você pegou bem no meu calcanhar de Aquiles, porque eu faço, a gente tem um ambulatório aqui na faculdade, que é um ambulatório de paliativos. Então, em alguns momentos eu pego os animais no fim da vida, né?
num processo de fim da vida. E aí sim, aí não tem como, aí tem que ser um pouco psicólogo mesmo, porque tem que entender todo o lado do tutor, da família que está junto com aquele paciente, do paciente. Aí tem que englobar tudo para ser com a família resolver todo o tratamento que vai dar ali em diante. Então, sim, né, a gente tem muito esse trabalho que a gente tem que fazer com a família desses pets, para que não só seja tomada a decisão do que é o melhor para o cão, mas também o que é melhor, né? Pensar em tudo isso, porque não adianta a gente sair querendo fazer tudo que tem, né, no nosso alcance, e aí você deixa uma família toda desamparada atrás desse cão. Não, não adianta, não consegue manter essa situação por muito tempo. E doutora Patrícia, mesmo com todo o cuidado que vocês veterinários têm, não só em relação ao animalzinho, mas também em como comunicar, como informar, como dialogar ali com os proprietários desses animais sobre os problemas dos animais. Às vezes, até por esse lado emocional que eu falei, pelo lado psicológico, os proprietários querem culpar o veterinário de determinados problemas com o animal de estimação que não estão conseguindo ser sanados? Bom, eu sou anestesista também, né? Então, às vezes, quando você tem qualquer problema durante uma anestesia e precisa comunicar no proprietário, o tutor, querem colocar a culpa, né? Mas como assim isso aconteceu? Como isso pode ter acontecido? Como você não viu isso antes? Então, tem certas, não tem. Eu brinco que a gente não tem bola de cristal e que a biologia, um mais um, infelizmente, não é igual a dois, e que a gente trabalha com diversas possibilidades, e mesmo assim, existem possibilidades raríssimas que não estavam dentro do nosso. É, do nosso pool assim, de elaborações para aquele momento e que acontecem, que a gente tem situação, né? Então tem sim, principalmente para mim, alguns momentos em que o tutor, não entendendo tudo que está acontecendo, ele acaba culpando o veterinário, né? E eu vejo também relatos de alguns colegas da área, né, alguns veterinários falando isso, mas eu acho que, novamente, né, nesse momento, você viu que teve esse problema, né, que o proprietário não está entendendo e acaba achando que você foi o causador de alguma coisa, ou que alguma coisa deu errado porque você não deu a atenção necessária. É sentar e conversar, e que tudo que aconteceu seja esclarecido, para que ele possa entender e ver, né, tudo que foi feito, da maneira que foi feito, porque o profissional também que tem má índole e que realmente não teve o cuidado necessário, ele não vai saber fazer isso, né? De sentar, explicar e colocar toda a situação. Então você tem que ter esse cuidado com o tutor, esse cuidado para deixar essa situação mais esclarecida, tá? Eu acho que a gente sempre pro lado do diálogo, a gente consegue resolver a maioria dos problemas desses entraves que tem, porque para mim a maioria dessas coisas acontecem por falta de comunicação, né? Doutoras, a gente está chegando aqui na parte final do programa, mas eu quero fazer uma última pergunta aí para a doutora Cadini. Se a doutora Patrícia quiser falar a respeito também, fique à vontade. Doutora Cadini, uma outra coisa que me chama a atenção é às vezes eu estar no trânsito, né? E de repente olhar para o lado e ver aquele carro com o cachorro com a cabeça para fora, né? E todo mundo acha bonito, claro, tal, mas aquilo dali faz bem para o cachorro, porque o carro ali está em velocidade, aquele vento no rosto do cachorro, no ouvido, isso gera algum problema ou não? E eu já pergunto também, piscina, às vezes a família acaba deixando o cachorro entrar na piscina ali junto com eles, às vezes eu vejo também na praia, as pessoas levando o cachorro ali para a praia e deixando o cachorro entrar no mar, ou seja, esses hábitos que normalmente são hábitos nossos, né, de humanos, eles trazem problemas também para os animais, doutora Cadini? Eu acho que, especificamente do carro, tem que realmente tomar cuidado, porque alguns animais podem ficar realmente muito estressados, né, pelo barulho, pelo movimento, porque são situações que a maioria deles não estão acostumados, né.
Alguns animais também ficam muito assustados, às vezes passa motoqueiro, e alguns animais também até podem desenvolver otite. Com relação à piscina também tem que ter todos os cuidados também, porque o animal ele pode passar por um momento de estresse ali por não estar acostumado a nadar, e eles podem ingerir também, né, aquela água com produto químico. Isso também pode fazer mal. Então tem que tomar cuidado. E na praia especificamente, eu acho que o cuidado maior, não só para os animais, mas para os humanos também, né, é que muitos animais eles acabam urinando ou defecando na praia, né, e isso pode causar algumas doenças, né, podem causar algumas zoonoses. Então, né, eu acho que de tudo assim, né, o que a gente está conversando, eu acho que é sempre manter o respeito, né? Animal é animal, pessoas são pessoas, claro que a gente, né, eles são membros da nossa família, eles estão sempre perto da gente, mas eu acho que tem situações que, que a gente tem que manter eles, né, no cantinho deles. Doutora Patrícia, a senhora quer complementar alguma coisa? Eu quero, porque quando você falou do cachorro no carro com a cabeça de fora, eu era uma dessas proprietárias que andava ali com a cabeça de fora, né? Eu tinha um poodle e ele adorava, ficava solto dentro do carro, ela ia na outra janela, ia numa janela. E eu achava que tá tudo bem, né? Eu era mais nova, não via problema nenhum. Até que um dia, uma colega minha que também tinha um cachorro, só que era um cachorro maior, era um labrador, ela andava com ele no carro com um cinto de segurança. Tem cinto para cachorro, né? Com um cinto de segurança. E bateram no carro dela e o carro dela capotou. Ela se feriu um pouco e o cachorro ficou ileso, cinto de segurança. Depois desse dia, aí eu comecei a ter mais medo. Falei, já pensou? Se fosse eu com o meu pit, meu poodle, ele teria morrido para fora do carro e não ia sobrar nada dele, coitadinho. E aí, a partir desse momento, eu comecei. Foi difícil, eu admito, foi muito difícil, porque ele adorava ficar no carro, mas é um risco. Você imaginou você tá num momento de atenção, o cachorro pulou no seu colo, né, dentro do carro, porque ele fazia isso. Então era, né, eu era muito jovem, né, descabeçada, como diz minha mãe. Então, e a gente tem que tomar mais cuidado, né, para ele, para nós, né, porque Pode até ter precisa um para fora acidente, né? causar um acidente, exatamente, né? E se esse acidente for causado, eles são arremessados para fora do carro, né? E a chance de sobreviver é muito pequena. E a simples colocação é uma guia, né? Você tem uma guia, um peitoral e vai no cinto de segurança e ele fica sentadinho. O meu cachorro depois aprendeu, ficava sentadinho no banco de trás na guia e tudo bem. Aí você vai falar, nossa, isso é uma humanização do criança dele. Eu precisava que ele ficasse seguro. É diferente, porque quando você faz alguma coisa, por exemplo, soltar o cachorro dentro do carro, aí era ser irresponsável, que era o que eu estava sendo. Então, E existem também Patrícia as caixinhas Bonifácio, transporte, né? as Não, e caixinhas existem as também são caixinhas importantes, né, doutora? transportes. As caixinhas Exatamente, transporte, porque também diminui muito o estresse deles, né? exatamente. Doutoras, o tempo aqui está esgotado. Doutora Patrícia Bonifácio Flor, veterinária do Hospital Veterinário da USP, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Ideias e Debates. Eu que agradeço, foi um papo muito gostoso. Eu espero que as pessoas que tenham seus em casa tenham ouvido e né, abram um pouco a mente. Se estiver fazendo alguma coisa, procure seu veterinário para tirar suas dúvidas. Doutora Kadine Kazui Kanayama, também médica veterinária do Hospital Veterinário da USP. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Ideias e Debates. Eu que agradeço o convite, foi um bate-papo ótimo e estamos à disposição. Muito, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigado a vocês. Termina aqui mais um programa Ideias e Debates. E você já sabe, toda a programação da Rede Alesp
pode ser vista também pelo YouTube. É só você entrar no YouTube, digitar Alesp, todos os nossos programas ficam lá para você assistir no momento mais conveniente para você. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.